Boa noite, igreja. Graça e paz. Se coloque de pé. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Que bom que você veio cultuar o Senhor. Que você deixou o friozinho de lado e veio aqui, porque eu creio que se você está aqui neste domingo à noite, com esse frio que está lá fora, eu creio que é porque nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo, para buscar a presença dEle, para buscarmos aprendizado da palavra. Então eu queria que nesta noite você abrisse seu coração, que você se entregasse de coração na presença do Senhor, porque eu creio que Ele tem algo para nós nessa noite. Eu creio que nós vamos sair daqui mudados, transformados, com a mente renovada. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Se você crê, fecha seus olhos. Vamos começar orando ao Senhor. Depois nós vamos adorá-lo. E depois eu creio que Ele vai trazer uma palavra poderosa para a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus, Pai, te dou graças, Pai, por cada vida que está aqui, Senhor. Senhor, eu consagro cada um de nós na Tua presença, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar, Pai. Nós estamos aqui para buscar-te, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, Pai. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão com o coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Pai, sonda, Senhor. Faça uma limpeza no nosso coração, Pai. Senhor, nos quebranta, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo este culto, Senhor. Eu abençoo cada vida aqui, Senhor. Usa a vida, Senhor, do Ministério de Louvor. Usa a vida, Senhor, do pastor, Pai, para trazer uma palavra para a nossa vida, Senhor. Porque nossos ouvidos, Senhor, estarão atentos, Senhor, à Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego cada vida aqui, este culto nas Tuas mãos, Senhor. E te agradeço, Pai, pela palavra e pela noite poderosa na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, que nessa noite a glória do Senhor possa invadir o seu coração, a sua casa, a sua família e esta igreja, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meus pés. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto sem dor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meus pés. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu
chuvas de bênção, chuvas de glória está sendo liberada sobre a sua vida. Aleluia. Se você crer, declare. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Pois eu sinto o Senhor me tocar no seu nome, Pois eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Enche esse ambiente, Senhor. Toma, Pai, o teu lugar nas nossas vidas. Venha com a tua unção soberana sobre nós. Nós te damos liberdade, Senhor. Pode entrar, Pai, a casa é sua. Abra o teu coração agora. Se entregue diante do Senhor. Se prostre diante do Pai. E entregue a Ele a sua melhor adoração, o seu perfeito louvor. enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Rasga os céus e desce. Oh, rasga os céus e desce. O Senhor, Ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Declare isso: eu tenho autoridade que me foi dada por Deus, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tomarei posse de tudo aquilo que Ele me prometeu, de tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. E o inferno não tem poder, porque o lugar dele é debaixo dos teus pés. Como ato profético, onde você está no seu lugar, comece a pisar na cabeça de Satanás. Comece a pisar na cabeça do inimigo, porque nesse nome tem poder. Esse nome é poderoso para fazer infinitamente mais. E é por isso que nós iremos repetir mais uma vez, porque a terra vai tremer e o inferno vai ter que bater em retirada, porque há poder nos filhos do Senhor, nos ungidos de Deus. Oh, 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 faz a terra tremer. Oh, oh, oh. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Rasga os céus, a igreja declara. Faz a terra tremer com os teus pés. Rasga os céus e desce, Deus. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Oh, rasga os céus e desce. Oh, a terra clama. Clame por Ele. Chame por Ele. Mais uma vez. Clame por Ele. Clame por Ele. A terra
Aplauda ao Senhor. Aleluia. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Toda criação, santo, exaltado és, santo,
Aplauda a santidade deste Deus. Oh Senhor, nós estamos aqui porque nós te queremos mais. Aí do seu lugar, será que você poderia fechar os teus olhos e fazer uma breve oração ao Senhor? Diga a Ele o que você veio fazer aqui. Que não seja apenas um clichê eu dizer isso, mas diga de todo o seu coração, com as suas palavras. Adore a Ele, querido. Ele se faz presente no nosso meio. Oh Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti nesta noite. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti. Diga a Ele. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver.
Ora labaxara labacanta lamassirianda labaxoi. Ora lamastere canta lamastereanda labaxai. Abre os céus, Senhor. Abre o céu nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Abre os céus com o teu derramar. Abre os céus com a nuvem da tua glória. Que a nuvem da tua glória venha encher esse ambiente. Que a nuvem da tua glória venha encher os corações que aqui chegaram. Em nome de Jesus, vamos fazer esse decreto. Vamos decretar em uma só voz. Digam assim comigo. Como a igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, de cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e nos separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, de jejum e de santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo da nossa alma não pode nos tocar e nem fazer mal algum. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Nossas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. O nosso testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de nós. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Aplauda bem forte ao Senhor. Em 2025, mais uma vez em 2025, glória a Deus. Aqueles que vão reinar, aplauda bem forte ao Senhor. Acende a luz, por favor. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, abençoado em nome de Jesus. Boa noite, meus amados, que bom receber vocês aqui. Mais uma noite na presença do Senhor, para adorarmos aquele que vive, aquele que reina, está no governo da nossa vida, amém? Eu vou passar a vocês alguns recados breves. Ontem nós tivemos a nossa reunião com os jovens e adolescentes, e foi uma grande bênção. Eu quero agradecer, a família Prata, que recebeu depois do encontro aqui com os jovens, nos recebeu em sua casa, preparou um lanche para os jovens. Comemoramos o aniversário 18º do André, e foi uma grande bênção, foi só festa,
muita comilança, coisa boa, né? E estava muito gostoso. Então, a gente estende aqui o nosso agradecimento à equipe que organizou e essa família que nos acolhe com tanto amor. Dia 19 vai ter Marcha para Jesus. Quem já foi na marcha aqui, levanta a mão. Quem não conhece Marcha para Jesus? Quem nunca foi? Então, você está perdendo, quem nunca foi. Porque é tremendo. Gente, eu sou suspeita de falar, porque eu gosto, eu vou praticamente todos os anos na marcha. É algo desafiador, é um ato profético, onde nós vemos o agir de Deus enquanto igreja na cidade de São Paulo e no Brasil. É uma oportunidade em que as igrejas se reúnem para pregar, tomar posse do solo brasileiro para Jesus. A Bíblia fala que o Senhor vai nos dar por herança, por possessão, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Então, é um ato profético. Nós pisamos, né, em São Paulo, crendo que estamos tomando posse do território brasileiro e entregando esse território para Jesus. Então, nós cremos que nesse período é um período onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando e milhares de almas estão se entregando ao Senhor nas igrejas representadas que pregam o evangelho genuíno. Nós cremos que milhares de almas são tocadas para se entregar ao Senhor. Então, se você nunca foi, ou se você já foi, você tem mais uma oportunidade de estar lá. Nós esse ano vamos levar um ônibus, amém? Então, se você tem o interesse de ir, entre em contato com a nossa administração. Se quiser falar comigo no final do culto, eu estou aqui para dar maiores esclarecimentos. Eu sei que vai ser muito gostoso. É um dia onde a gente passa, além de estar ali profetizando que o Brasil é do Senhor Jesus, acontecem muitos milagres, muitas curas, libertações. E eu não estou falando aqui de ouvir falar, não, gente. Como eu falei, eu sempre vou. Então, eu já vi isso acontecendo lá, né? Nós temos testemunhos de pessoas do nosso meio que foram com propósito de liberação de porta de emprego. Na semana que voltou da marcha, empregos, portas excelentes se abriram. Pessoas com doenças sérias que foram marchar e profetizar, né, a palavra de Deus, foram curadas e trouxeram esse testemunho para a igreja, né? E, assim, um dos auges que a gente vivenciou lá na marcha, eu já vivenciei essa experiência 2 vezes, mas algo que me marcou muito, gente, foi uma ressurreição. A pessoa tinha falecido lá no meio, e aí lá atrás, naquele palco, fica uma intercessão contínua. Eles não param de orar, os pastores, intercessores. É muita gente orando ali atrás. E levaram a pessoa para lá. E a Jovada, você sabe como é que é curioso, e todo mundo querendo saber. E a gente lá atrás. E quando o irmão recebeu a oração, ele voltou. Foi aquele rebuliço, a família toda, né? E ele voltou, porque o povo de Deus estava num só propósito. Orando, fazendo o que a igreja precisa fazer, orar. Amém? Então, eu gostaria de te incentivar a estar participando deste ato profético conosco, ok? Geralmente, a nossa reunião com as mulheres acontece na terça-feira do mês. Nessa terça-feira, em especial, não vai acontecer, ok? Vai ser transferida para a última terça-feira do mês. Amadas, eu quero aproveitar e reforçar esse convite para vocês. É uma vez no mês, aonde nós nos propusemos aqui a orar, a buscar ao Senhor em favor das mulheres. Deus tem uma palavra para cada mulher aqui. Deus tem algo para cada uma de nós. Então, é nesse momento onde nós nos reunimos para buscar o Senhor numa só voz, que o Senhor vai ali liberar muitas coisas que Ele tem para nós. Amém? Então, guarda o teu coração, não vai ser terça agora, vai ser terça que vem, a gente vai estar reforçando para vocês, vai estar lembrando de novo a data certa, e aí eu quero todas vocês aqui para a gente estar juntas, um grande louvor, abrindo os céus e muita coisa boa acontecendo na nossa vida. Amém? Quer tirar uma fotinha, Mi? Vamos tirar uma foto. É que eu vi que ela está ali. Vamos tirar uma foto, né? Quer virar para lá? Pode. Aí.
Obrigado. Acabou a cota dela. Vem cá, Michele, vem falar você. Boa noite, igreja amada. Rapidinho, só vou fazer um lembrete para as mulheres. Eu compartilhei no grupo de WhatsApp um link que é referente à conferência de mulheres que vai acontecer em Paulínia, dia 28. Eu estendo esse convite, já estão todas sabendo, então só estou lembrando aqui, caso você tenha alguma dificuldade, pode me procurar, pode procurar a Janaína, e a gente orienta vocês, tá bom? Dia 28. Valeu. É bom lembrar que as mulheres foram ano passado, foi assim muito legal, vieram assim com a mente renovada, cheias de uma unção poderosa. Então, mulheres, eu acredito que vale a pena fazer um esforço. Então, conversa com a Michele, com a pastora Michele, e ela vai poder dar as coordenadas para você a respeito desse evento que vai acontecer. É no final do mês? 28, né? Tá bom, é no final do mês. Deixa eu ver como é que está o meu som aqui. Tá bom aí? Aí embaixo? Tá? Aleluia. Glória a Deus, porque você veio. Claudinha, que alegria tê-la aqui, irmanice, irmão Maurício. Fia, Deus abençoe você, o maridão, a família. Ontem foi muito bacana, né? Gostamos, só tem um problema. Eles podem viciar. Aí sempre vão querer ir lá na sua casa. Minha mãe hoje fez uma feijoadinha deliciosa, estava melhor do que a de quarta-feira. A de quarta-feira eu fiz para os funcionários. Mas ela caprichou hoje. Não tem feijoada melhor do que feijoada de mãe e da irmã, né? Deus abençoe. Léo, tá bem? A Rose fez um pedido de oração, a gente vai orar já já. Tudo bem? Glória a Deus. Evandro Januário, tá bem? Janaína, Joel, querido. Hortência, aleluia. O Jorge e a Mary, glória a Deus. As Marias, né? Muito bom. Quem fica muito animada com a marcha, quem é? A Nilma. A Nilma, ela não perde marcha, né, Nilma? A Nilma sempre vai. E olha, se você quiser comprar um bolo maravilhoso para o seu aniversário, para o seu casamento, ou para que evento for, conversa com essa irmã abençoada, não é? Que ela faz bolos assim maravilhosos. Temos outras irmãs aqui também. Tudo bem, David? Fernanda não veio? Manda um beijo para ela. Que alegria tê-los aqui. Marcão, tá bem? Irmã Terezinha, de touca, tem que se agasalhar mesmo, irmã Terezinha. Verdade. Glória a Deus. Olhando geral para vocês. Amém. Você tá bom, Jorge? Eu estava olhando lá tua foto num canhão com 3 companheiros lá no campo de batalha. Foi na Ucrânia? Misericórdia. Ó, falando em guerra, amados, deixa eu falar rapidamente a vocês a respeito do que está acontecendo no mundo. Tudo o que acontece em Israel reflete no mundo, porque Israel é o relógio de Deus. E nós estamos vendo, mais uma vez, uma batalha entre Israel e Irã. É muito triste uma guerra, mas a justificativa de Israel é frente à ameaça do Irã, dizendo que se desenvolvessem armas químicas, eles iriam banir da face da terra os judeus, Israel, e os cristãos, porque existe um movimento religioso por parte dos islâmicos, dos muçulmanos, que
frente à fé cristã. Isso é real, isso é declarado, isso é escancarado, isso é explícito. Então eu gostaria de pedir aos irmãos para que os irmãos orassem. Vamos fazer melhor, vamos orar agora? Senhor, nós queremos neste momento orar por Israel. O Senhor escolheu esta terra. Esta terra é santa, antes de ser para nós, é para o Senhor. Esta terra é uma terra especial. O Senhor elegeu aquele povo. E nós sabemos da dureza do coração, da desobediência, da postura, mas a tua palavra nos manda orar por Israel e clamar para que haja paz naquele lugar. Nós conhecemos as Escrituras e sabemos do enfrentamento que haverá futuramente. E a Bíblia narra falando de Gog e Magog. Nós queremos, Senhor, colocar tudo diante de Ti e crer que o Teu propósito há de se cumprir. Olha para cada vida que é ceifada, cada sangue inocente que é derramado. Olha, Senhor, para as crianças, para os bebês, para os adolescentes, para os jovens, pessoas de idade. Senhor, tenha misericórdia, para que desta guerra não venha uma guerra mundial ou uma terceira guerra mundial, por conta do envolvimento de outros países nesta guerra. Nós oramos e colocamos diante de Ti, Senhor, tanto a Rússia, como a Ucrânia, como Israel, como o Irã, como outros lugares da face da terra que estão em guerra, que sempre tiveram enfrentamentos, batalhas, lutas, combates. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jorge, vem aqui um pouquinho, querido. Deixa eu perguntar um negócio para você. Fala um pouquinho, vem cá. Fala um pouquinho da tua experiência, do que é estar num fronte de batalha, no meio da guerra, vendo de repente os mísseis, não é? Detonando, explodindo do seu lado. Eu vi que tem lá uma gravação tua que parece que é bem próximo às explosões, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a igreja dessa experiência. A paz do Senhor a todos. Amém. Bom, eu me chamo Jorge, né? Como todo mundo sabe. Eu vou contar um pouquinho antes, né? Eu fazia parte da igreja antes no outro prédio, há mais de 10 anos atrás, né? Aí acabei indo morar em São Paulo e ainda resido lá até hoje e voltei para frequentar agora, né? Eu, minha noiva, a gente está voltando para a igreja nesse momento, né? E no ano passado eu tive a experiência de estar em combate pelo lado certo, né? Que é a Ucrânia, que está sendo invadida. E bom, fui como voluntário, né? Acho que surgem várias dúvidas dessa forma. Eu servi o Exército Brasileiro por 8 anos, saí em 2023 em agosto e em janeiro eu desembarquei na França e fui por meios próprios até a Ucrânia. Tinha contato lá já, amigos, tenho amigos inclusive até hoje, lá que ainda estão em atividade. E você entra como voluntário, mas assina contrato, tem moradia, salário, tudo certinho, né? É um serviço como qualquer outro. Mas falando aí o que o senhor falou do combate em si, né? A experiência é diferente de qualquer coisa que vocês já tenham visto no Brasil ou em filme. É que nos filmes romantizam muito a guerra, é algo lindo, nos filmes é romântico, né? Mas não existe glória em batalha, sabe? É uma coisa que a gente falava lá, existem 1000 formas de você abater o seu inimigo. Se você conseguir esse objetivo já é válido, não importa se é com uma pedra, igual Davi e Golias, ou se é com uma arma. Mas eu tenho diversos vídeos, fotos. É que hoje em dia é a guerra de tecnologia contra homens, né? O tanto de areia, a comparação, o que tem de areia na praia é o que tem de drone no céu, lá na Ucrânia e na Rússia.
Então, é muito difícil você ter contato corpo a corpo. Tem, realmente tem, combate homem a homem. Só que na maioria das vezes, você acaba sendo abatido por um drone. Drone que leva 16, 20 quilos de explosivo e igual o avião kamikaze da Segunda Guerra, os japoneses, os drones é igual. E é drone que bate 150 km por hora, artilharia e morteiro de 120, 150 milímetros, a hora que bate no chão, abre uma cratera que você consegue deitar. Então, a experiência, eu fui para lá, entrei em missão diversas vezes, perdi amigos, né? Salvei amigos, tenho 3 atendimentos em campo de batalha, tem um menino que está lá até hoje em reabilitação que ele perdeu uma perna. A gente estava numa missão numa floresta e ele pisou numa mina. Eu era o primeiro limpando, a gente já estava mais de 4 horas nessa missão já, porque lá são 2 tipos, a guerra são 2 tipos, você ataca ou você defende. Geralmente quem está defendendo é mais fácil, né? Você está postado. Quem vai conquistar é que é mais difícil, né? Digamos assim. Eu era de um batalhão de assalto e reconhecimento, então a gente retomava, conquistava. E o pessoal é igual Primeira Guerra Mundial. É a Primeira Guerra Mundial misturada com a Segunda e com a tecnologia de hoje. Trincheira, buraco dentro de buraco e dentro de buraco. Trincheira igual vocês conhecem em filme. É realmente a mesma coisa, entende? E nessa ocasião a gente estava limpando uma floresta nessa missão em si. E o rapaz pisou numa mina. E era para ser eu. Esse é um testemunho que eu quero contar em outra oportunidade, né? Vou montar um material que eu vou passar para o pastor, inclusive. E eu prometi para mim mesmo, assim, eu já conheci Jesus, já me batizei e tal, mas eu tenho certeza que se eu não conhecesse Deus, não conhecesse Jesus, eu ia ter visto um milagre lá, porque livramentos eu tive todos os dias da minha vida. Sempre morei em área de combate, a 10 quilômetros do fronte, e uma peça de artilharia de 150 milímetros, o atirador ele fica a 20 quilômetros do alvo. Uma peça de artilharia do tamanho desse pedestal aqui, uma munição gigante. Então, a nossa casa era atacada sempre. Os 8 meses que eu fiquei lá, não, fiquei 10 meses. Os 10 meses que eu fiquei lá, sempre. Você tá dormindo, a casa estremecia, corria para o bunker, né? A gente chama de bunker, mas aqui se conhece como porão. E passava a noite lá. Aí no dia seguinte ia ver os estragos, as coisas. E assim, a questão que o pastor falou de Israel, a diferença do Irã, Israel, Ucrânia e Rússia é o quê? Que Israel e a Ucrânia atacam alvos militares, que a guerra é o quê? Militar contra militar, potência contra potência. Mas o Irã e a Rússia, eles simplesmente lançam míssil hipersônico que consegue atingir da Rússia até os Estados Unidos, alvos civis, literalmente, hospitais. O tempo que eu estava lá, teve um dia que atacaram um hospital de crianças com câncer. Eu tinha um amigo, inclusive, nessa posição, ele ajudou a evacuar, sabe? E é triste. Eu saí em reportagem, inclusive, na Ucrânia, em velório. Da mesma forma que eu estou contando um relato aqui, eu estava fazendo um discurso de um amigo brasileiro, que estava comigo, estava numa missão, limpando a trincheira e tal, tombou. E é normal, a guerra é assim. Tomba a missão não para porque seu amigo morreu. Se continuar, ainda estamos na luta, vamos continuar. Vamos em frente, aí depois saca o que tem que sacar, né? Ferido, corpos, mas não é bonito, é triste, é muito barulho entre família ou entre nós. Bom, isso, lá a Ucrânia é o alfabeto cirílico, acho que deve ter professores aqui de línguas ou alguém que entende, né, de história, é um alfabeto bem antigo. O alfabeto deles, inclusive, são símbolos e tem, 8 letras a mais que o nosso. E não é igual o inglês que você acaba entendendo as palavras, não é tudo diferente. Só que eu entrei na Legião Estrangeira, né? Legião Internacional Ucraniana. Então, tinha um ucraniano que falava em espanhol, traduzia pra gente as ordens, ou quando a gente estava em missão, falava no rádio, né? Passava em espanhol. Então, eu acabei aprendendo a falar em espanhol lá. Em inglês eu também já estudava, lá eu coloquei em prática, mas assim, lá você não entende uma ou 2 palavras do que o ucraniano fala. Um exemplo, bom dia lá, em inglês é good morning, né? E em ucraniano é dobry den. É umas palavras que não tem nada parecido, nada é igual.
letra, número. Então, basicamente, a comunicação lá era por meio de tradutor. Quando não tinha comunicação, porque eles cortavam a comunicação, então você ficava meio perdido. O tablet não funcionava em operação ou algo assim. Mas a comunicação lá é bem difícil. E comunicação é a base de tudo, até com a gente aqui, né? Na igreja, no trabalho. Vai preparar o vídeo. Sim, senhor. Tá bom? Valeu. Até imagino lá na guerra, né? Jorge, parabéns, viu? Gente, vocês teriam essa coragem? Ir para Disney em Miami é uma coisa, mas ir lá para a Ucrânia, Jorge, não é? Aí ele voltou de lá. Você já estava noivo? Te poupou desse sofrimento, né? Você já pensou? Que coisa! E aí, rapidinho, vamos voltar para a igreja, né? Se não, volto para a Ucrânia. Olha, parabéns pela tua coragem. Eu acho que essa questão é mais do que coragem, né? Eu acho que é uma vocação de lutar pela vida que os militares têm. É muito mais do que uma profissão, né, Jorge? Não é por dinheiro. Não dá para entender, porque a vida não tem preço, né? É verdade. Muito bem, aniversariantes da semana, Erenice, minha queridona. Sempre quando ela vai para Minas, ela me traz alguma coisa, um doce, um queijo, um presente. Parabéns, viu? Passou com a família, né? Aniversariando com eles. O Marcos da Simone, tá ali o Marcão, parabéns, viu? Pelo aniversário. O André, levanta a mão aí, é nóis, firmeza? Então tá bom. E a Soraya, ô Gilberto, cadê? Não viu o Gilberto hoje? Então fica aqui o beijo no coração da nossa querida Soraya. Tá bom? Parabéns a vocês. Oi, a Selma também fez aniversário. Eu cumprimentei a Selma, né, Selma? Semana passada, né? Pois é, Deus abençoe, Selma. Legal. Muito bom. Depois a gente ora também pelo Édio, tá? Não deixa eu esquecer, tá, Rose? Muito bem. Eu gostaria de dar uma palavra a vocês. Como você é atacado na sua fé? Você já parou para pensar a respeito de que os ataques contra a sua fé são constantes? Agora há pouco a gente estava falando a respeito de guerra, combate, confronto, luta. E espiritualmente, nós também estamos em guerra. Diga, espiritualmente, eu também estou em guerra. Todo crente vitorioso, bem-sucedido e abençoado, ele tem este entendimento, ele tem esta revelação. Nós estamos em enfrentamento constante contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Só que se trata de um enfrentamento no reino invisível, no reino espiritual. Então, você pensa que se trata apenas de algo natural, deste mundo, quando na verdade existe este enfrentamento entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus, o seu exército, e o seu exército, e o diabo e o seu exército. Então, a Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes com respeito aos assuntos espirituais. Então note que cada vez que o inimigo se levanta contra a tua vida,
Não é porque Ele quer que você tenha lá uma desarmonia ou uma desinteligência em família. Não é porque Ele quer que você perca o seu trabalho, a sua posição, a sua promoção. Não é porque Ele quer que você tenha prejuízo na área financeira, econômica, material. Tudo o que o diabo fizer, o objetivo principal dele é de atacar a tua fé. É de abalar a tua fé. Quando eu entendi isso, a minha vida espiritual mudou radicalmente. Porque eu também era uma pessoa que vivia no natural. Eu acreditava que os enfrentamentos eram normais. Mas hoje eu sei que por detrás daquilo que você enfrenta e que eu enfrento, muitas vezes, existe um levante maligno. Existe um propósito do inferno, que é então de roubar a tua fé e de esfriar você espiritualmente. E note como que o inimigo consegue isso. Ele se levanta, e quando ele se levanta, a primeira coisa que você faz é pensar: não vou mais na igreja, não vou mais na célula, não vou mais orar, não vou mais jejuar, não vou mais contribuir com o meu dízimo, com a minha oferta. Então a primeira coisa que você faz é recuar. Então, nós não podemos recuar. Nós devemos pedir para que o Senhor nos dê uma unção de coragem, ousadia, intrepidez e valentia para enfrentar e vencer os levantes do inimigo na nossa vida, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre como você é atacado na sua fé. E a pergunta que eu te faço é: gostaria que rapidamente você pensasse sobre alguma área que você está sendo atacado na sua fé. Pensa aí. Onde está aquela crise? Onde está aquele problema, aquela dificuldade, aquela luta? Ali está um enfrentamento que você está passando no reino espiritual. Como você é atacado na sua fé? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ainda estamos sem o nosso telão. Nós tivemos um problema numa sexta-feira, mandamos para o técnico e está complicado de resolver. E se for para comprar o outro monitor, porque não é uma TV só, né? É um video wall, é específico para essa finalidade. É bem oneroso. Muito bem, mas vamos orar sobre isso também. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele pode nos ensinar alguma coisa a respeito de perseverança. O apóstolo Paulo, ele pode nos ensinar alguma coisa sobre o assunto que estamos aprendendo hoje. Ele foi militar e ele cuidava de um pelotão especial que tinha incumbência de perseguir, prender, torturar e matar os cristãos. Este homem chamava a fé cristã de seita, até que ele teve um encontro real com Jesus na estrada indo para Damasco. Quando ele cai do cavalo, Jesus fala com ele, e ele entendeu ali
que estava lutando do lado errado. Ele fica cego, e acredito que esta cegueira foi proposital, porque com a cegueira dos seus olhos, ele agora podia olhar para dentro dele e ver o estrago que ele tinha cometido como religioso, como fariseu convicto. Ele então fica 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, jejua, fica isolado, buscando a Deus, até que Jesus manda um diácono comum da igreja, chamado Ananias, ir até lá, impor as mãos sobre ele e orar. É claro que num primeiro momento ele resistiu, tremeu, porque a fama de Paulo era muito grande. A sua fama precedia a sua pessoa. Mas ele obedeceu. Quando ele ora, escamas caem dos olhos de Paulo, junto com as suas lágrimas, acredito eu. Os seus olhos voltam a ver. O seu coração havia sido tratado juntamente com a sua alma. Ali estava um outro homem que, diz a Bíblia, foi cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, o apóstolo Paulo não era o mesmo homem de antes. Mas ele estava num tratamento de Deus. E este tratamento perdurou por todo o ministério de Paulo. Tudo aquilo que ele plantou, ele colheu. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado com aquilo que você planta. Por quê? O plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Quando você ora e pede perdão a Deus, Deus te perdoa. Mas a colheita virá. Aqui nós vemos Paulo dizendo: por isso não desfalecemos. Olha a palavra que ele está entregando. Não é normal um crente desfalecer. Ele pode, num primeiro momento, recuar, balançar, pensar em desistir, mas ele não pode desfalecer, porque o inimigo não pode ganhar. Nós estamos aqui para aprender a vencer, e cada luta que nós vencemos, pode ter certeza que o reino de Deus é glorificado, o reino de Deus comemora. Por isso não desfalecemos. E aqui ele fala por que é que não desfalecemos. Ele nos ensina isso. Mas, ainda que o nosso homem interior se corrompa, ainda que você seja transparente, ainda que você não saiba disfarçar, ainda que esteja claro no teu semblante, diz: o seu interior, contudo, se renova dia a dia. Porque lá dentro de nós, no nosso espírito, no nosso coração, nós encontramos a esperança de que dias melhores virão e de que algo novo acontecerá. Então, que você possa entender que nada está perdido. Você, quando olha à sua volta, você pode não ter boas perspectivas, mas quando você olha para dentro de você, você vai encontrar uma palavra viva e poderosa de Jesus, como autor e consumador da tua fé, dizendo que você vai vencer, dizendo que você vai viver um tempo de alegria, e que nada do que você enfrenta é permanente. E Paulo sabia disso.
Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só, o que Paulo chama de leve e momentânea tribulação está em 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu vou ler para vocês, do versículo 23 ao 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha o que Paulo fala de leve e momentânea tribulação. Sabe por quê? Quando você está com Cristo, você vai olhar para aquilo que você está vivendo e vai pensar: tudo isso que estou enfrentando é nada, perto de coisas como o apóstolo Paulo enfrentou. Às vezes um irmão vem conversar comigo, uma irmã vem conversar comigo: pastor, eu fui muito injustiçado na igreja, eu fui muito injustiçada na igreja. Eu digo: colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça? Não. Te açoitaram? Não. Crucificaram você numa cruz? Não. Perfuraram o seu lado com uma lança? Não. Amados, tudo que nós enfrentamos é nada perto daquilo que o nosso Senhor Jesus enfrentou no nosso lugar. Mas pastor, eu sofro, eu sei, nós somos vivos e estamos muito vivos. Muitas vezes é a carne em evidência, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, Paulo não suportaria o que ele chama de leve e momentânea tribulação, o que para nós é um absurdo. Nós não nos sujeitaríamos a viver ou passar por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele enfrentou. Nós estamos acostumados com um evangelho mamão com açúcar. Nós estamos acostumados com um evangelho romantizado. Nós não sabemos lidar com aquilo que acontece na nossa vida e nos tira do eixo, do prumo, do nosso ponto de equilíbrio. E quando acontece alguma coisa, todo mundo nota que de convertido você não tem nada. Todo o tempo de igreja que você tem não conta, porque você não dá uma resposta de alguém convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Você xinga, você pragueja, você fala palavrões. E nós precisamos aprender que o quarto é o lugar secreto das nossas vitórias, conquistas e bênçãos. Nós precisamos morrer para o nosso eu, nós precisamos morrer para o nosso ego. Caso contrário, nós não podemos fazer parte do exército de Jesus. Porque a nossa arrogância não permite, a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa presunção. Porque tudo aquilo que enfrentamos no nosso dia a dia são coisas assim tão pequenas,
Mas pastor, para mim é grande, é porque a gente olha com lente de aumento. Porque muitas vezes nós somos derrotistas, nós nos vitimamos. Começa a olhar para os teus problemas e dizer assim: meu Deus é maior. E eu costumo dizer: não diga para Deus quão grande é o teu problema, diga para o teu problema quão grande é o teu Deus. Começa a olhar para aquela situação e pensar como o apóstolo Paulo falou: é leve e momentânea a tribulação. Ele não falou que é pesada, insuportável, não estou aguentando mais, Senhor dá um jeito, eu não sei o que fazer. Não. Quando você é posicionado em Deus, o céu vai trabalhar a teu favor. E quando eu digo que o céu vai trabalhar a teu favor, eu estou falando a respeito do apoio, do staff, do suporte, da retaguarda que você vai ter. Os anjos do Senhor virão e te servirão, depois que você passar pela tentação, como aconteceu com Jesus. Ele jejua 40 dias e 40 noites e diz que ao final vêm os anjos do Senhor e o serviram. Preste atenção. O diabo quis banquetear com Jesus, quis servir Jesus. Transforma estas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vim aqui para buscar uma palavra de Deus para o meu ministério. Ele estava ali buscando um direcionamento para a missão terrena que ele teria a partir daquele momento. E note como o diabo é. A primeira coisa que ele fez foi querer quebrar o jejum de Jesus. Ele apelou para um sentimento físico que é a fome. Transforma as pedras em pães. Se é você, tá bom, eu vou entregar meu jejum agora, depois eu faço de novo. Quando você chega em casa e é o dia do bife acebolado que está cheirando lá na rua, você diz: oh meu Deus, vou entregar meu jejum agora e depois eu faço outro. Muitas vezes o propósito daquele jejum não vai poder ter continuidade quando você fizer da próxima vez. A intenção pode ser boa, mas pode não ser acompanhada do propósito. Por isso que a gente precisa estabelecer hora para começar a jejuar e hora para terminar o jejum, para você não quebrar. Então Jesus foi para o jejum 40 dias e 40 noites. Não podia quebrar. E o inimigo vem. E ele tenta. Ele quer tirar você do propósito. Por isso, não se deixe levar pelas propostas. E Paulo, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Diga assim: a leve e momentânea tribulação tem um propósito. Amados, eu nem sempre venci todas. E quando eu perdia, eu não entendia por que é que eu tinha perdido. Mas até quando você perde alguma coisa, ou deixa de alcançar, ou deixa de conquistar, Deus está te ensinando alguma coisa. Diga assim: sempre tem uma lição oculta por detrás do ensinamento de Deus. Tem gente que só vê o diabo trabalhando na vida dele, mas olha, Deus está trabalhando muito na tua vida. É por isso que vem a tribulação. E Paulo diz: para mim é leve, porque eu não carrego sozinho, porque eu divido com o Espírito Santo. Ele é o Paracleto, é aquele que me assiste nas minhas fraquezas, é aquele que me auxilia. Eu pego numa ponta, ele pega noutra. Preste atenção, você não pode caminhar sozinho, e a gente vai falar já já um pouco mais sobre isso. Olha para quem está do teu lado e diga: você não pode caminhar sozinho.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o que está sendo desenvolvido em nós, um peso de glória muito excelente. Não é um lugar que todos vão chegar, porque muitos vão desistir, muitos vão jogar a toalha, muitos vão depor as armas, muitos vão retroceder, mas a palavra diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás, naqueles que desistem. Então, nós não temos outra escapatória a não ser de enfrentar os gigantes que se levantam contra nós em nossas vidas. E dizer o mesmo que Davi disse: eu não vou contra você com vara e pau. É o que você está enxergando. Mas eu vou te falar algo que você não pode discernir, porque você é um incircunciso. Eu estou indo contra você, não no meu nome, mas no nome que está acima de todo nome. Eu estou indo contra você em nome do Deus vivo, e você vai cair. Hoje você vai morrer. Hoje eu vou cortar tua cabeça e entregar para as aves do céu, as aves de rapina. O problema é que nós nos acovardamos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não tema, o Senhor é com você. Amados, Davi tinha tanta certeza que Deus era com ele, que ele chegou lá não cheio dele, ele chegou lá cheio da presença de Deus. Não queira vencer uma guerra sem estar cheio da presença de Deus. Eu já perdi batalhas, porque eu achei que estava cheio da presença de Deus. Sansão, ele descuidou da sua vida espiritual. Diz a Bíblia que o Espírito Santo havia o deixado e ele não tinha percebido. É tão sucinto que você não percebe. Você vai na tua própria força, quando na verdade você tem que ir na força do Senhor. É por isso que não dá certo, é por isso que somos envergonhados, é por isso que perdemos. E muitas vezes, como eu disse a vocês, eu perdi porque Deus estava me tratando no meu ego. Deus estava me quebrantando. Amados, uma vez na porta da Rádio Bragança, quando eu tinha ido fazer programa com o pastor Antônio, ele me disse: você está calado hoje. Eu disse: estou quebrantado, mas estou feliz. Ele riu, e ele ria em voz alta, e me disse: pela primeira vez eu estou vendo alguém feliz por estar quebrantado. Amados, é melhor cair no pilão de Deus do que no pilão do diabo. Ele começa a tratar com você. Quantas coisas em nós precisam ser arrancadas, e não dá para arrancar de boa, porque Deus já pediu para você. Dá para você ser mais humilde? Você não cede. Dá para você ser melhor? Você não cede. Dá para você fazer diferente, mas você não cede. Aí Deus, ele precisa tratar dos seus filhos, e a Bíblia diz que ele corrige quem ama. Amados, a Bíblia diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por quantas vezes ele me tratou, me quebrantou, esmiuçou, despedaçou, me tornou em pó. E olha, a obra não acabou. Todo dia ele trata comigo. Mas como eu já aprendi algumas lições lá atrás, eu corro rapidinho para ele. E é assim que tem que ser conosco. Então, quando ele vai nos lixando, limando, ralando, esmirilhando, imagine você. Nós tínhamos um cozinheiro na igreja. Eu entrei na cozinha e o seu dedo estava carcomido, sangrando.
Eu falei, meu querido, você perdeu metade da unha e metade do dedo. Ele falou, pois é, pastor, foi no ralador. Eu falei, e aí? Ele falou, não sei, onde está o outro pedaço? Alguém vai encontrar. Glória a Deus, porque ninguém reclamou. Mas imagine você como dói quando você rala uma parte da mão, o esmeril. Quando você, sem querer, passa lá um dedo e se machuca. Quando rala, quando fere, quando machuca. Aí vem o Senhor. E tem gente que pensa que o bálsamo de Gileade, ele só anestesia. Muitas vezes, gente, o bálsamo de Gileade é pior do que mentiolate. Só os mais fortes sabem o que é isso. Era uma praga do inferno lá do passado, que quando a gente caía, vinha a mãe da gente com aquele pincelzinho chamado mentiolate. Vem, filhinho, vou curar. E passava aquilo e a gente chamava Jesus de Genésio. Aquilo ardia pra caramba. E a mãe fazia sem dó, com aquela cara de prazer. Vai aprontar, vai fazer arte. Né? A mãe falava, olha o mentiolate, a gente já sabia. Então a gente pensa, não, o bálsamo de Gileade cura. Amados, muitas vezes, antes de curar, é necessário um tratamento. É necessário uma asepsia, uma limpeza. É necessário ali um antibiótico fortíssimo para combater possíveis infecções. É o que nós enfrentamos na nossa vida, preste atenção. Com este perfil de crente que nós temos, nós não chegamos muito longe. É por isso que você anda em círculos. É por isso que a tua vida patina. Sempre está do mesmo jeito, tal e quale. Entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano. Está tudo do mesmo jeito. Por quê? Você bomba, você é reprovado nas lições. Deus quer te promover. Deus quer que você alce voos mais altos e vá para mais longe. Mas nós nos acostumamos com a nossa mediocridade. A nossa covardia faz isso. A nossa timidez faz isso. Nós nos conformamos com a nossa mediocridade. Nós não queremos que a vida mude, sabe por quê? Porque isso vai exigir algo de nós que muitas vezes não estamos dispostos a entregar. Esta semana, a Janaína pediu um macarrão à bolonhesa para comer em casa. E estava muito frio. Aí eu disse para o mototaxista, você é valente para encarar um frio desses. Sabe o que ele me disse? Os nossos sonhos custam caro. Os nossos sonhos custam caro. Amados, eu aprendo até com mototaxista. Deus fala através da boca até de um mototaxista. Os nossos sonhos custam caro. E se a tua vida está do jeito que está, é porque os teus sonhos são baratos demais. Vai exigir muito sacrifício, doação, entrega, lágrimas, dor, sofrimento. Mas no final de tudo, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos? Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
Aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus. É isso que você não entende. Deus quer te transformar num campeão, e você quer andar na mediocridade. O que é isso? Na média. Tá bom assim. Tá lá o David, que é um atleta profissional. Pergunta para ele se é fácil. Às vezes eu passo lá no lago, aquele frio. Tá lá ele correndo. Tá chovendo. Tá lá o David correndo. Aí chega numa competição, ele acontece. Por quê? Porque ele enfrenta o clima, o tempo, o frio, a chuva, o calor. E nós estamos assim, tão confortáveis na nossa mediocridade. Estamos tão conformados. Eu vejo a Débora Amaral, em breve ela vai ter o carro cor-de-rosa da Mary Kay. Em nome de Jesus. E muito trabalho. Pergunta para ela se é fácil. Os maiores desafios que ela enfrenta é tentar colocar na cabeça de alguém: você é capaz. Se eu fui, você também é. Você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. A pessoa tem um complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação, autocomiseração que não tem explicação. Preste atenção, a partir de hoje, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Para de dizer: eu não consigo, não dá, não posso. Deus vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia para chegar lá. Muitas vezes você vai dizer assim para Deus: Deus, eu não sei. Recorreu à pessoa certa, porque o Espírito Santo vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te levar a se assentar à mesa com príncipes, como diz a palavra. Você vai ficar assustado com o que Deus vai fazer com você. Aí você vai dizer: apesar de mim. Diga aí: apesar de mim. Diga: eu não mereço. É apesar de mim. Quando você confia nele de verdade. Eu chego para Deus e digo: Deus, eu não sei ser pastor. Me ensina a ser pastor. Deus, eu não sou um bom administrador. Me ensina a ser. Deus, eu não sou um bom gestor. Me ensina a ser. Deus, eu não sou bom em nada. Lembra quando o jovem rico, o mancebo de qualidade, chega para Jesus e diz assim: bom mestre. Ele diz assim: bom, não há outro bom senão Deus. Preste atenção. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. E o que é produzido aqui vai repercutir na eternidade, porque diz assim: que a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso eterno de glória muito excelente. Mas tem um princípio que precisamos aprender: não atentando nós nas coisas que se veem. Sabe por que você é derrotado? Você anda pelo que você vê com estes olhos aqui.
O que você enxerga com estes olhos te intimida. Rouba a esperança do teu coração. Aquilo que você ouve te intimida. Rouba a esperança do teu coração. Aquilo que você sente te intimida. Rouba a esperança do teu coração. Então diga: eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu sinto. Eu ando pela palavra. Eu ando pela palavra. Eu ando pela palavra. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que não se veem, as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós precisamos andar nessa fé. Não tem mais tempo ruim para você. Não fique escondido na caverna de Adulão. Vou me levantar, vou tomar uma ducha, vou botar uma roupa alegre, geralmente uma roupa colorida. Vou botar um perfume bom e vou para a luta. E vou para a luta para vencer. Tem muitos que ficam: pastor, minha semana vai ser tão difícil. Eu falei: acabei de pregar. Imagine você, depois de uma pregação dessa, a pessoa chega aqui e rega a semente com gasolina, óleo diesel e álcool, cheio de dúvida, incredulidade e descrença. Não, pastor, é tudo tão difícil, é tão complicado, eu não aguento mais. Preste atenção. Diga: tem poder nas minhas palavras. Olha para quem está ao teu lado, diga: tem poder nas suas palavras. A Bíblia diz que existe morte e vida na nossa boca. Olha como é sério. Morte e vida na nossa boca. Feliz aquele que a bem utiliza. Tem uma outra tradução que fala assim: feliz aqueles que sabem o que falam. Porque mesmo na raiva, naquele momento que você está chateado, aborrecido, ferido, revoltado, você abre a boca, está liberando palavras de morte ou de vida. E sabe o que vai acontecer? As tuas palavras são como um bumerangue. Você joga aquelas palavras, elas vão te seguir até voltar contra você. Sabe o que diz a Bíblia? Jesus ensinou que daremos conta de cada palavra fútil, vã, estéril que sair da nossa boca. Porque tem palavra que, se não gera vida, vai gerar morte. E nós estamos habituados. Alô, derrotistas de plantão. Tem pessoas que já se acostumaram. A tua vida tem que mudar para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Agora, com Deus é difícil. Sem Deus é insuportável. Diga aí: com Deus é difícil. Sem Deus é insuportável. Quando você já andou com Jesus, sabe que tem coisa que não dá para vencer sem Deus, sem fé, sem palavra, sem o Espírito Santo, sem o Consolador, sem o Fortalecedor. Você sabe a diferença de vencer em oração, em jejum, se agarrando na Bíblia, na promessa, na palavra. Você sabe a diferença de ter autoridade espiritual e de não ter. Tem gente que vem lá de fora e diz: pastor, ore por mim, porque eu sou crente afastado, desviado, e eu sei que a minha comunhão com Deus foi quebrada, então a minha oração não tem poder. Ou seja, ele sabe, ele reconhece que perdeu a autoridade
que antes tinha. Mas Deus pode ouvir a tua oração pela misericórdia. Deus pode atender a tua oração pela sua misericórdia. Só que tem gente que quer vir, receber uma graça e ir embora. E o propósito não é esse. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer o teu coração. Deus, Ele quer a tua vida. E nós aqui só queremos coisas. Nós nos relacionamos com a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Quando você anda com Ele, Ele vai cuidar de você. Diga aí para quem está do teu lado, quando você anda com Ele, Ele vai cuidar de você. Você sabe a diferença de ter irmãos de fé do teu lado, te apoiando, e você não anda sozinho. Como funciona no reino espiritual? O inimigo, ele faz de tudo para você não receber o evangelho no teu coração. Depois, ele vai fazer de tudo para desviar você da verdade. Você não pode se afastar dos seus amigos. Você não deve deixar a sua antiga religião. Você não tem nada demais frequentar os mesmos lugares que antes e fazer o que antes você fazia. O diabo vai tentar te paralisar na sua vida de fé, e principalmente quem tem um chamado e quem tem um ministério. Alguns não se libertam das práticas passadas para viver em novidade de vida. Por exemplo, tinha uma irmã que era da igreja. Ela era do misticismo, do ocultismo, do satanismo. E ela era da igreja. Um dia ela confessou para mim: pastor, foi lá uma pessoa para fazer consulta comigo. E como eu tinha me desfeito já de tudo, eu fui e comprei lá umas imagens para impressionar ela, para poder fazer o trabalho. Eu peguei o dinheiro dela, mas eu não vou fazer nada. Eu falei: irmã, você continua picareta. Eu falei: irmã, você acredita que está salva? Ela falou: mas salvação não é pela graça. Eu falei: irmã, nós não estamos falando de graça, nós estamos falando de desgraça. Nós estamos falando de enganar, de fingir, de afrontar a Deus, de despertar sua ira. Imagina você que nós temos crentes que ainda são adeptos das práticas antigas. Tem crente que recorre ao benzimento. Na igreja eu vejo a criança está soluçando: pastor, não tem aí uma linha vermelha? Faz uma bolinha e põe na testa da criança. Meu marido está roncando, eu coloco uma tesoura debaixo do travesseiro dele. Quando vai o irmão em casa, que eu quero que vá embora, eu ponho a vassoura de ponta cabeça atrás da porta. Quando está chovendo, pastor, eu faço a cruz de sal no quintal, para o céu brilhar, e não é que dá certo. Amados, o quanto nós temos de misticismo e superstição dentro de nós, que desagrada a Deus e que não é uma prática bíblica. Tem crente que falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu fui numa cartomante. Eu falei: foi aonde? Em vez de orar, dobrar o joelho, buscar Deus, é mais fácil, né, ir numa cartomante. Foi lá numa cartomante. E a cartomante falou isso, falou isso, falou isso. O que o senhor acha? Eu falei: você está enrolada. Você entrou debaixo de uma autoridade espiritual do diabo, que amaldiçoou a tua vida. E agora, pastor, o senhor não pode quebrar? Eu falei: quem vai quebrar é você. A cara. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele sabe como você pensa. E quando você consulta ali, existe um jogo de manipulação espiritual.
E você está se sujeitando, se submetendo, se entregando a forças que você desconhece. Aí vai lá, lê carta, lê tarô, lê búzios. Ouve essa. Tínhamos um irmão na igreja, aleluia, diga aleluia. Aí ele foi para uma outra igreja. Aí disseram, pastor, ele está lá no púlpito dando a revelação. E o povo está impressionado. Aí a pessoa que é da família falou, pastor, não é Deus que está usando, porque lá no centro que ele frequentava, ele dava consulta, ele jogava búzios, ele fazia adivinhação. Então preste atenção, revelação é diferente de adivinhação. Tem muito profeta no altar fazendo adivinhação. Teve um culto que terminou, e eu vi lá um burburinho lá fora, era uma irmã entregando profecia. E tem crente carnal que gosta de uma adivinhação. Aí cheguei lá, a irmã chorando, ai meu Deus falou comigo, ai Jesus. Parecia uma panela de pressão. Aí eu fui lá, falei, irmã, por gentileza, sala branca. Aí veio ela e o noivo dela conversar comigo na sala branca. Aí eu falei, irmã, tudo bem? Tudo bem. Pastor, teu povo é muito espiritual. Eu falei, não se engane. Não muito. Se eles fossem espirituais, eles discerniam, não é? Não falei para ela, só pensei. Aí eu falei, irmã, a minha mãe me ensinou um ditado. Me desculpe eu falar para você. Boi em terra alheia é vaca. Alberto Rogério 2:23. Aí eu falei, irmã, você não pode chegar numa igreja, se apresentar como profeta e orar pelas pessoas. Ela falou, mas Deus me deu a direção. Eu falei, irmã, não foi Deus. Preste atenção. Quando o presidente de um banco quer baixar uma norma, ele vai falar com o vigia do banco, o segurança do banco, ou vai falar com o gerente do banco? Então, ele não falou com o gerente do ministério. Aí eu falei para ela, irmã, eu até acredito que você é de Deus, que você é bem intencionada, que você é uma bênção. Mas você não pode profetizar contaminado, é dom contaminado. Aí a irmã ficou na carne. O que é que você está falando? Que eu sou do diabo? Eu falei, não, cheguei ainda aí. Aí eu falei, irmã, você está amigada com o seu noivo. Estão fornicando, estão em pecado. E você está profetizando, colocando a mão na cabeça dos outros. Aí ela disse assim, eu não estou, você não pode me acusar. É uma injustiça, você está levantando falso testemunho de mim. Aí o noivo falou, tá assim, nós dorme. Presta atenção, nós precisamos ser uma igreja mais madura. Do mesmo jeito, a gente quer a palavra fácil, a revelação fácil. Não tem palavra fácil, nem revelação fácil. Amados, tinha um irmão. Esse irmão, ele tinha o costume de abrir a Bíblia. Ele falava, Xandai, Xandai, Xandai. O que o senhor mandar fazer, eu faço. Botava o dedinho lá e dizia, e Judas se enforcou. Ele falou, é o diabo. Eu vou fazer de novo. Xandai, Xandai, Xandai. Pá. Vai tu e faz o mesmo. Ele falou, meu Deus. Será que o diabo quer que Deus quer que eu me mate? Aí ele falou, a terceira e última vez. Vamos ver. Xandai, 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 com muita fé, aleluia. Botou o dedo lá. O que tentes de fazer, faze-o depressa. Misericórdia, amados. Deus vai falar com você no meio das lutas que você enfrenta, das dificuldades, dos enfrentamentos, das crises. Aquele versículo vai brotar no teu coração, a tua alma vai interpretar, vai traduzir para você, e você sabe que é o Espírito Santo te levando para uma outra dimensão.
Então alguns eles querem usar cartas, tarô, búzios, borra de café, lê a mão, lê o pé e por aí vai. Olha só o que diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não meterás coisa alguma abominável em sua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo o detestarás, e de todo o abominarás, pois é amaldiçoada. Cuidado com aquilo que você tem em casa. Não vou entrar nessa área hoje, mas cuidado com aquilo que você leva para dentro da sua casa. Diz a Bíblia que aquele que coloca dentro da sua casa alguma coisa que é anátema para Deus, abominável, detestável, desprezível, entra debaixo de maldição. Quando você recebe algo do Senhor, muitas vezes você perde porque não discerniu, perde porque não reconheceu, perde porque não valorizou. Cadê o Paul da bateria? Está lá atrás? Eu ia pedir autorização para eu contar um testemunho dele. Posso, Paul? Paul? Cadelo. Posso contar, filho? É o da moto. Pode. Não sei, mas pode. Ele é um filho amado. Ele era muito dedicado na igreja e ele não tinha meio de transporte. E eu conversando com o irmão, eu disse, por que você não pega essa moto que você vai vender e dá de presente para o Paulinho? Aí o Paulinho ganhou a moto. E eu não vi alegria no Paulinho. E chamei ele um dia, no reservado, em uma das salas lá da outra igreja, e disse, Paulinho, você ganhou a moto, você não testemunhou, você não se alegrou. Não é? Eu senti que você não ficou feliz. Ele falou, é que eu queria um carro. Eu falei, dá a chave da moto. Tomei da mão dele a chave da moto, ele perdeu a bênção. É assim que acontece com você. Mas pastor, não foi Deus que deu, foi. Mas você precisa compreender que se você não discernir, reconhecer e valorizar, você perde. Mas Deus restituiu, porque o Paulinho abriu o coração e Deus tratou com ele. Preste atenção, quantas coisas ao longo da vida a gente perde porque é cabeça dura, teimosa e rebelde. Olha para quem está do teu lado e diz assim, Deus falou com você agora, eu senti. Amados, eu vou precisar parar aqui, porque não vai dar tempo da gente ir mais adiante. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você conversasse com Deus agora e dissesse, forja em mim um novo coração. Me liberta, Senhor, naquilo que me limita. Fala comigo hoje e me mostra o teu propósito, porque eu não quero ser guiado por mim mesmo. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Eu quero andar no teu propósito. Eu quero fazer a tua vontade. Diga, me perdoa, Senhor, pelo meu coração duro, muitas vezes inflexível. Eu quero que o Senhor me trate, se revele a mim, me mostra, Senhor, a tua palavra, e que ela possa resplandecer aos meus olhos, que eu possa vencer toda limitação, bloqueio e impedimento, que eu possa ter um relacionamento pessoal contigo, estreito, íntimo, que a minha vida possa mudar a partir de hoje, que tudo aquilo que eu ouvi possa me fazer uma nova pessoa, e que eu caminhe como filho
e filha na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, antes de irmos embora, nós vamos entregar para o Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Nós estamos sem o telão, mas nós temos o Pix atrás do envelope. Você que tem o costume de fazer tua oferta com a maquininha, você pode fazer. Você que tem o hábito de fazer em dinheiro, também pode fazer. Pega o envelope. Amanhã é dia 16, hoje é dia 15. Amanhã nós vamos pagar o aluguel da nossa igreja. E nós precisamos que os irmãos se posicionem e permitam que o Espírito Santo possa convencer. Porque nós só entregamos aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Quando a gente entrega aquilo que ele não fala, a gente entrega muito pouco. A gente entrega quase nada. A gente entrega algo que não tem representatividade. Mas quando você entrega algo que te faz falta, algo que é especial, algo que é importante, o Senhor vai olhar para você e ver esse sacrifício. É em nome de Jesus. Amém? Faz o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, enquanto nós vamos cantar este cântico. Pai, eu me alegro de poder ministrar uma palavra de fé para o teu povo. E a bênção que com certeza vai alcançar aqueles que têm cuidado da tua casa, aqueles que têm dizimado, ofertado, semeado. Em nome de Jesus, recebe o sacrifício de cada um, o sacrifício de amor. Abençoe, Pai, aquele que entrega a oferta do corpo cansado, da mão calejada. Abençoa, Senhor, aquele que dá a oferta do suor do rosto, aquele que recebeu uma bênção, uma graça, e entrega como fidelidade. Olha para aqueles que estão atravessando uma crise financeira. Em nome de Jesus, Pai, devolve dignidade para os teus filhos. Tira, Senhor, o teu filho desta situação. Atende, Pai, a sua oração. Abençoe e libere esta demanda na justiça. Libera esta indenização, libera esta pensão, libera esta aposentadoria. Em nome de Jesus, Pai, olha para aqueles que estão numa demanda, libera um bom acordo, libera uma porta de emprego, libera, Senhor, uma oportunidade. Em nome de Jesus, Pai, encontra os teus filhos, tira, Senhor, da inadimplência, dos atrasos, da falta de pagamento. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos, abençoa aqueles que têm sonhos, projetos, objetivos, metas, alvos, que o teu propósito se cumpra. Olha para aqueles, Pai, que têm sonhos no coração. Olha para os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero crer que o Senhor está abençoando o teu povo, que não haverá necessidade, falta nem precisão, que o teu nome há de ser glorificado. Levanta, Senhor, um povo de fé para honrar a tua casa, para abençoar a tua obra. Que a tua casa, Senhor, seja sempre suprida. Nós abençoamos todos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, assim seja e assim será. Pai, eu quero orar agora pelo Édio, a pedido da Rose e do Toninho. O Senhor sabe pelo que ele está passando, e nós queremos colocar a vida dele em tuas mãos. Cuida dele, Pai, seja com ele, opera na vida dele, em nome de Jesus. Cuida dele, Senhor. Olha para todos que estão aqui com algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Toca, Senhor. Cura, Senhor. Sara, Senhor. Liberta, Senhor. Toda dor saia da cabeça. Saia. Toda sinusite, rinite. Toca, Senhor. Cura. Desobstrua, Senhor, a face, as vias aéreas. Em nome de Jesus, cura, Senhor, os teus filhos da bronquite, da asma, da ronquidão. Em nome de Jesus, Pai, cura de todo tipo de dor de cabeça. Cura, Senhor, da enxaqueca, cefaleia em salvas. Cura, Senhor. Toca. Tira essa dor da nuca, essa pressão, essas dores nas costas. Cura, Senhor, deste bico de papagaio. Cura, Senhor, desta hérnia de disco. Cura, Senhor, desse desgaste nas vértebras. Toca, Senhor, nos músculos, nos ossos. Toca, Senhor. Cura, Pai, do reumatismo, artrite, artrose, bursite. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor. Toca nesse estômago, tira essa queimação, esse refluxo. Toca, Senhor. Cura, em nome de Jesus. Toca nesse intestino grosso, delgado. Toca, Senhor, no pâncreas. Toca, Senhor, nos rins, vesícula, útero, ovário, trompas, bexiga. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Nós queremos profetizar que a tua unção de cura está neste lugar. Que o teu Espírito está tocando pessoas. Em nome de Jesus, nós amaldiçoamos todo caroço, todo nódulo, todo tumor. Tem que secar, sumir, desaparecer em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da tua igreja. Cuida dos nossos pequeninos. Cuida, Senhor, dos bebês, das crianças, dos nossos adolescentes, jovens. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos com mais idade. Abençoe a todos. Em nome de Jesus, que a bênção e a glória de Deus esteja sobre a tua vida. Uma semana de vitória. Vai para casa abençoada e abençoada. E que Deus possa refletir a sua glória sobre a tua vida. Deus abençoe e ore por mim. Eu estou orando por vocês. Amo vocês.